Então nós estamos hoje aqui com o Raul. O Raul é uma referência, né, em trabalhar com adolescentes. Amém. E obrigada, Raul. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Obrigada por ter te disponibilidade de vir com a gente aqui. E eu queria então que tu te apresentasse, falasse um pouquinho do teu trabalho, como você chegou até a missão de trabalhar com adolescentes. Gente, muito obrigado por esse convite, né? Nós trabalhamos, Cláudia e eu, minha esposa, trabalhamos com adolescentes há 16 anos. De experiência trabalhando com adolescentes e com jovens também. A gente começou lá na Venezuela, na Aliança Cristã Missionária, e logo a gente, por um chamado de Deus, veio no Brasil, aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, e temos trabalhado com jovens e com adolescentes os últimos 11 anos aqui no Brasil, desses 16 anos. Então, essa é um pouco a nossa experiência. Sou engenheiro em sistemas, essa é a minha primeira profissão. Tenho uma especialidade em finanças no mundo da banca, no mundo bancário. Trabalhei ali por 11 anos no mundo econômico, no mundo da economia dos bancos, né, na parte de inteligência de negócios. Sou formado em coaching pela International Association of Coaching, pela International Community of Coaching. Tenho toda uma formação nessa área também, mas também sou formado em teologia, um mestrado em teologia que fiz o Southwestern Seminário. Então, essa é mais ou menos a experiência. Sou casado com a Cláudia, que essa é a principal... Essa é a minha principal carta de apresentação. Com certeza. Pai do Tiago, que é uma criança extraordinária, que o Tiago é autista. Sim. Então também agora temos uma experiência mais direita trabalhando com o mundo do autismo. Certo. O que tu acha que não pode faltar no cuidado com o adolescente? Que não pode faltar? Olha, sempre vão falar o amor. O amor é a principal coisa que não pode faltar no cuidado com o adolescente, tá? Mas tem outros elementos adicionais que tem que colocar ao redor. Quando uma criança começa a transicionar sua etapa de criança, de pré-adolescente para adolescente, é importante colocar ao redor dela um sistema, tá? Por que eu chamo sistema? Porque você precisa de outros elementos. No início, quando ela é criança, você liderava ela através de regras, tá? E através do amor também, né? Amor e regras. Você colocava regras, hora de dormir, hora de acordar, hora de comer, hora de escovar os dentes, né? As regras eram geradas dentro do mundo da criança. Só que quando entra no mundo da adolescência, ele se abre uma janela. Para mim, a adolescência é uma janela. Sim. É uma janela que você abre, você olha o que tem ali, né? Mas você está dentro de casa, você está vendo o mundo que está lá fora, mas você ainda está dentro de casa. Então você precisa criar um sistema. Porque no início, pais e mães que me estão assistindo neste momento, você era o super-herói do seu filho. Você era o cara mais extraordinário do mundo. Na adolescência, isso vai mudar. E isso é bom. É bom que isso mude. Então, na adolescência, nós precisamos colocar ao redor deles, né, um bom sistema. Primeiro, bons amigos, um ecossistema de amizade importante. A amizade na adolescência, ela termina de se consolidar. Muito dos amigos, aqueles que vão a ser os padrinhos do casamento, aqueles que vão a ser os que vão a escalar as diferentes etapas da vida, se forjam na adolescência. Hoje, meus 2 melhores amigos foram forjados na adolescência, tá? Alrededor desses 2 amigos, outro elemento adicional, imagina que tem uma mesa, né, de quatro patas, se fala? Sim. Bom, o primeiro é amigos, boa amizade. Nós temos que criar um ecossistema para esse adolescente de boas amizades. Por quê? Porque o natural é que eles procurem amizades que não são tão boas. Então, nós temos que ajudar a criar esse ambiente. Portanto, uma recomendação para os pais é sempre conhecer os amigos de seus filhos, sempre conhecer os pais dos amigos de seus filhos. Cuidando desse elemento do sistema, vamos para outra parte, né? Outra parte da mesa é que você precisa colocar referências. Porque você já não é a referência do super-herói. Tá? Você precisa colocar outras referências. Aí, dentro do mundo onde eu estou, que é o mundo cristão, né? Normalmente essas referências são pastores e líderes jovens. Por quê? Porque com essas referências, então, ele tem pessoas para as quais eles consultar coisas que naturalmente para um pai
não consultaria. Nós sempre forjamos a confiança com os pais, mas você sempre vai ter uma referência jovem, uma referência pastoral, que vai ajudar junto com isso, com os pais, que é outra pata, com os pais, e vão ajudar muito nessa construção desse cuidado. E tu tem um cuidado muito grande com de buscar uma liderança da tua confiança, né? Isso eu vejo que é essencial, né? Justamente por causa dessa influência. Isso ali, porque normalmente o que nós escolhemos, né? Quando eles são adolescentes, no ministério onde nós servimos, que é Amontoado, a gente vai olhando, desde que eles são adolescentes, vai destacando-se. Tem adolescentes que nasceram com um dom de liderança, com um dom de cuidar, com um dom de pastoreio, com um dom de enxergar várias coisas. Então a gente vai olhando esse adolescente, vai trabalhando intencionalmente esse adolescente junto com os outros. E esse adolescente se transforma num jovem que fez uma trajetória desses 13 aos 18 anos muito linda, muito bonita. E nós falamos, essa adolescente pode servir e se multiplicar dentro da vida dos adolescentes. Por que nós escolhemos jovens? Primeiro porque nos ajuda a ter uma ponte generacional. Eu tenho 43 anos. Tá? Então um jovem me ajuda a ter uma ponte generacional com os adolescentes. Me ajuda a saber o idioma deles, a compreender as gírias deles, né? Porque agora está muito de moda farmoaura, né? Então nesse contexto, ali nos ajuda a criar uma ponte. Porque a natureza, que à medida que eu vou crescendo, né, eu não vou ter essa conexão naturalmente. Eu vou ter essa conexão por relacionamento. Mas através de uma liderança jovem, eu posso enxergar o mundo deles desde outra perspectiva que naturalmente eu não teria. E se eu cuidei desse adolescente durante todo esse tempo, com outra liderança, então esse adolescente vive uma experiência tão especial que ele deseja que esse adolescente agora viva a mesma experiência especial que ele viveu. Isso ali. Isso é o que fala de que uma geração falará para outra as virtudes do Senhor. Então, qual é a terceira pata? Pais. Os pais, o que acontece hoje com os pais, tá? No mundo onde eu trabalho, onde eu me desenvolvo, onde eu servo, que é o mundo cristão dos adolescentes, né? Normalmente, o pai tem a mentalidade de escola. Que é a mentalidade de escola? Eu pego meu filho, deixo na reunião, deixo na célula dos adolescentes e vou embora. E está muito bem, tá? Porque justamente nós trabalhamos. Eu sempre falo para os pais aproveitem o Amontoado, que nós somos Ministério de Adolescentes, para ter um Vale Night. aproveitem. Nós aproveitamos muito. Aproveitem os Vale Nights de Amontoado, né? Então, às vezes tem pais que os filhos vão para um acampamento 3, 4 dias e me falam, tá, e o que vamos a fazer? Aproveitem os Vale Nights, né? Então, ali com os pais, né? Nós sempre falamos no Amontoado duas coisas importantes para os pais quando eles chegam. Primeiro, Amontoado não é uma creche de adolescentes. Tá? O ministério, o trabalho com adolescente não é um lugar onde tu deixa teu filho, eu vou embora e acabou. Essa é a minha parte. Que ele faça a sua parte ali, pagar a escola. Deixando lá a parte espiritual tá resolvida. Isso, está resolvida. Não, o principal discipulador, nós utilizamos a palavra discipulador dentro do contexto cristão, que é aquele que ensina, um discipulador é aquele que guia o coração de um jovem, um adolescente pelo caminho. Ensina através do exemplo, ministra, vai ajustando. Então, o principal discipulador de um adolescente é o pai. Não tenho, essa não é minha principal responsabilidade, discipular o coração do adolescente. A principal responsabilidade é do pai. Que sou eu? Que é esse grupo de jovens líderes e esse trabalho que fazemos? Nós somos apoiadores, colaboradores e servos nessa missão de discipular e alcançar o coração do adolescente. Portanto, eu sempre falo, não achem, porque essa é um pouco a mentalidade dos pais, e seria meu chamado de atenção. Não é como a escola que você deixa o filho de manhã e pega ele de tarde, né? Não funciona assim. E você delega a educação, formação e discipulado do seu filho em mãos de terceiros. Isso não funciona assim. Nós funcionamos como um sistema. É o sistema que faz que esse adolescente se transforme num jovem extraordinário. Tá? Outra coisa que nós falamos para os pais é que, pai, olha, nós vamos fazer tudo para que seu adolescente dê certo, para que ele tenha sucesso e para que ele tenha êxito. Porque nós acreditamos que a próxima geração vai ser muito melhor que a nossa geração. Ele tem um chamado e um projeto de vida muito maior.
Mas nós vamos a fazer tudo. Vamos a suportar as caras feias de que eu não quero estar aqui, vamos a suportar rebeldia, vamos a suportar a vontade, o desânimo, aquela vontade de não querer estar. Vamos a suportar de tudo, tá? E vamos a viver também as coisas legais, tá? Com certeza. Mas a única coisa que nós não vamos a fazer, pai, dentro do Amontoado, e nós falamos diretamente isso para eles, a única coisa que nós não vamos a fazer é a tua parte. Por quê? Porque você tem o papel mais importante na vida de um filho, ser pai. Um pai não é amigo. Um pai não é amigo. Como as pessoas misturam isso, né? Eu vejo não muito dá. aqui. Não dá para ser amigo de teu filho. Exatamente. Porque nessa etapa não é o teu papel. Ele já tem amigos. Ele já tem, justamente estamos construindo isso. Que o papel é ser pai. Por quê? E aí vem uma coisa espiritual muito profunda. Por quê? Por quê? Ai, mas eu quero ser um amigo dos meus filhos. Tá legal que tu tenha uma parceria com teus filhos, mas se tu te transforma em amigo e deixa tu papel de ser pai, a relação entre teu filho, tua filha e você, pai, vai ser uma relação disfuncional. Sim. Inclusive o adolescente faz isso, né? Quando tu te torna muito amigo dele, ele perde o nível de hierarquia com os pais, né? E de respeito. Respeito. E de respeito, tá? Porque com um brother, é um trabalho de outro jeito, eu me relaciono de outro jeito, mas com um pai, o pai tem uma função importante, né? Quando falamos de famílias disfuncionais, normalmente nos referimos ao que a gente percebe, mas existem pais que não assumem o papel de pai, mães que não assumem o papel de mãe, que querem ser amigos, então aí já se gerou uma disfuncionalidade. Com certeza. Assumiu uma função, amizade, que não lhe corresponde. Isso não significa que você vai ser uma pessoa que vai ficar perto do seu filho, uma pessoa que vai ter elementos de amizade. Você vai ir construindo isso, mas você continua sendo pai. Por quê? Porque o único que tem o poder espiritualmente de abençoar a vida de um filho é um pai e uma mãe. Certeza. Deus derramou o canal por excelência que Deus usa para abençoar a vida de um filho e de uma filha é o pai e a mãe. E adivina, o inimigo, o diabo também quer usar o mesmo canal, só que para fazer o contrário, para amaldiçoar. Então, o que significa abençoar, né? Abençoar, gente, é declarar sobre a vida de um adolescente, de um filho, né? Um senso de missão, de sentido, destino e propósito. Tem uma bênção muito especial na Bíblia, em Números, né? Que Deus fala para Moisés para falar para Arão, que era o sumo sacerdote, como ele devia abençoar o povo de Israel. E ele fala o seguinte: você abençoará o povo do seguinte jeito: que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor te dê paz. Então, olha as declarações lindas que estão ali. Não, os pais se têm esquecido da bênção extraordinária de ser pai. Que tua função não só é discipular, mas também é abençoar. E eu acredito que todo pai quer que seu filho chegue o mais longe possível. Os filhos são como flechas nas mãos dos pais. Eles são esticados, né? Eles são forjados, porque tem que sacar um fio dessa flecha. Mas quando você mais estica essa flecha, mais perto ela fica do coração, mais perto fica do peito. Aí você lança essa flecha. Quando você lança essa flecha, a ideia é que ela chegue muito mais longe que você. Então os filhos são flechas nas mãos dos pais. Então se nós não temos nesse sistema os pais com essa consciência, tudo demais vai cair. Vai cair a amizade, porque vão procurar amizades erradas. Vai cair liderança, porque qualquer coisa liderança, a pastora que falei aqui, vai ser destruída aqui. Então ele é um elemento neurálgico dentro desse contexto. E o outro elemento, né, que é importante, é todo adolescente precisa acreditar em algo. E as grandes revoluções foram geradas através da juventude, de adolescentes. As boas e as ruins. Os grandes empreendimentos nasceram no coração de um jovem e de um adolescente. Os grandes projetos que estamos vendo hoje na tecnologia e o venho desse mundo nasceram no coração de um adolescente ou de um jovem na faculdade. Então nós temos um potencial muito grande ali, mas temos ideologias que estão destruindo a identidade dos adolescentes. Sua identidade de quem eles são, para onde eles vão e qual é seu propósito de vida. Portanto, para nós é muito importante que eles acreditem em algo dentro do nosso
contexto cristão, esse algo é uma pessoa, se chama Jesus. Então, esse elemento que nós queremos colocar na vida de todos os adolescentes é aquele que morreu por ti, que deu sua vida por ti, que ressuscitou no terceiro dia, que está sentado na destra do Pai e que Ele te criou e tem um propósito para ti. Portanto, uma vez filho, sempre filho. Eu tenho um filho que se chama Tiago. O Tiago é autista, uma criança extraordinária. É um querido. Uma bênção, o Tiago. Mas o que fazemos com o Tiago, né? Eu não sei qual vai ser o futuro do Tiago. Nós estamos fazendo tudo que está nas nossas mãos como pais para deixar um legado de fé, bons exemplos e ao redor dele um sistema de amigos e liderança, né? Mas vamos supor que Tiago não dê certo na vida, que ele tome o caminho errado, né? Ele nunca vai deixar de ser meu filho. Ele nunca vai. A gente sempre fala isso para nossa filha, né? Independente do que tu faça, a gente pode aprovar ou não aprovar, mas o nosso amor por ti não vai mudar. Não vai mudar. E eu acredito que essa é a relação mais bonita que pode haver entre um pai e um filho. Amor. Não é amizade, é amor. Então, os teus filhos não têm que te amar, pai. Desculpa que eu te falei isso, né? Teus filhos não têm que te amar. É tu. É um amor incondicional, né? É você, o amor que se doa, além do amor incondicional que tu está falando, independentemente do que ele faça, eu vou te amar, porque o maior legado que deixou Jesus nesta terra é amor, porque ele não tem amor, Jesus não tem amor, ele é amor. Ele é amor. Então, quando tu ama o teu filho com o amor de Cristo, tu ama além do teu amor limitado, humano. E como esse amor limitado humano? Porque é um amor sacrificial. É um amor que se doa pelo outro. E que melhor que ter um amor sacrificial na vida de um filho? Agora, o filho tem que ver esse amor sacrificial do pai para a mãe. E da mãe o exemplo para o pai. Por quê? Porque se tu tem uma filha, e se essa filha está olhando e enxergando como um homem ama uma mulher de verdade, como um homem se doa, se sacrifica por uma mulher, essa moça, quando chega na juventude, tem que tomar essa decisão de que com quem o homem vai casar, vai passar o resto da sua vida, ela não vai pedir menos, ela vai pedir muito mais. A régua é alta. A régua é alta, não vai ser qualquer um. Eu acredito que todo pai que tem uma moça como filha, ele quer um príncipe. Com certeza. Ele quer um cara, um cavalheiro. Por quê? Porque ele mostrou esse caminho. Agora, quando é menino, né? Qual é o nosso papel? Desenvolver um cavalheiro. E, infelizmente, nós estamos vendo, né? Que os homens, eles comem primeiro. Eles não abrem a porta do carro para as moças. Temos que... Mas tu está ensinando bem. Esses dias atendi um paciente aqui. Esses dias atendi um paciente, claro, que não vou identificar, e a gente foi tomar um café aqui do lado, né, aqui no Bourbon Carlos Gomes, e achei muito interessante. Ele voltou comigo aqui no prédio para ele chamar o Uber daqui, e eu tava pro lado de fora, e ele pegou, gentilmente, me colocou pro lado de dentro. Ele falou para mim: isso eu aprendi no amontoado, fruto do teu trabalho. Tem que cuidar. Eu falei: olha que legal, né? Eu falei: ó, Raul, isso aí, glória a Deus. Tá aprendendo, tá ensinando bem. Por quê? Porque o cavalheirismo, o ser cavalheiro, né, mostra realmente o valor do coração de um homem. Isso. E o que você vai deixar na vida de seus filhos, tá? A minha mãe sempre falava: estudem muito, porque a única coisa que eu vou deixar para você é o diploma. E não. E minha mãe forjou, olha só, 8 filhos. Nossa. Uma família com muitas carências, e todos se formaram. Então ela nos deixou o valor do estudo. Sim. Nos deixou o valor da persistência, da perseverança. Sim. Nos deixou o valor do sacrifício. Então, você é o que deixa na vida de seus filhos. Aqui vem o grande segredo do sucesso, pai. Quando eles eram crianças, pai, você liderava pela autoridade, pelas regras. Você colocava regras, você abraçava, mas você tinha umas regras na sua casa. Quando é adolescente, tua liderança tem que transicionar para uma liderança basada em influência. Sim. Por quê? Porque a tua liderança precisa ter uma influência positiva no teu filho. E teu filho, neste momento, está sendo bombardeado por um monte de influencers. Com certeza.
Tu precisa ser o primeiro influencer do teu filho. Como posso ser o primeiro influencer do teu filho? Semeia princípios e valores que gerem comportamentos diferentes. Esteja próxima. Isso. Como tu faz isso? Com Cristo. Com uma boa liderança que te acompanhe, Claro. pastores para te apoiar e uma boa base de amigos. Quando tu tens esse sistema, pode ser que dê errado, pode. Nada te garanta que um ser humano não tome mais decisões, tá? Mas se ele se desvia, ele também vai saber o caminho de como voltar. Ele vai saber como voltar. Ele vai se lembrar do amor do pai, do amor da mãe, daquilo que aprendeu no seu tempo da adolescência, dos seus amigos e de Cristo. E quem tem tudo isso, né? É um ecossistema tão bonito que vamos a gerar homens e mulheres com sentido, propósito, valores e destino em Cristo. Asas para voar e raízes para voltar. Isso ali. Vou te falar uma coisa disso. Lá na Venezuela, na sexta-feira, eu sempre conto isso, na sexta-feira, cada vez que eu ia para a escola, minha mãe fazia um negócio que se chama orejitas. Vou falar bem em espanhol. Orejitas, tá? O que são orejitas? É uma espécie de nós comemos uma coisa que se chama arepas, tá? Que é a comida mais típica da Venezuela. Sim, já ouvi. Mas ela, quando leva açúcar, então e é frita, ela fica... Ela bomba assim. Ela infla. Infla, isso. E aí, então, o que faz? Com 2 colheres, dá uma volta assim e fica como uma orelha, por isso se chama orelhinhas, né? Sim. Que seria a tradução. Então, todas as sextas de manhã, o que havia na minha casa de café da manhã antes de ir para a escola? Orelhitas com queijo ralado, porque o queijo venezuelano, ele é salgadinho. Então, doce com salgado, combinação maravilhosa. E toda sexta tinha isso? Toda sexta minha mãe fazia. Então, sexta eu sabia que ia ter isso, né? Minha mãe teve Parkinson, né? E quase nos últimos anos eu visitava a casa dela com minha esposa, né? E que tínhamos na sexta? Eu com 25 anos. O que acontecia na sexta de manhã? Fazia? Orelha. Que legal. Por quê? Porque os sabores, pais e mães, os odores, os sabores, né? São jeitos, né? Vou falar a palavra certa, tá? As tradições. Nós precisamos criar memoriais e tradições no coração dos nossos filhos, tá? As tradições, os países celebram o dia da independência, o dia da bandeira, datas especiais para quê? Para não se esquecer de onde eles vêm, quem eles são e para onde eles vão. Uau. Então, as tradições, por exemplo, sexta você vai comer só orelhinhas, né, com queijo. E olha, depois de quantos anos contando isso? Continuei voltando para casa da minha mãe solteiro. E o que acontecia na sexta? Orelhinhas. Voltei casado. Legal. E o que acontecia? Orelhinhas. Legal. Voltei com Tiago. E o que acontecia na sexta? Que joia. Orelhinhas. Minha mãe partiu com o Senhor. Ela morreu de Parkinson, né? Uma complicação ali, uma doença neurodegenerativa. O que eu faço a sexta de vez em quando? Orelhinhas. Para onde eu estou voltando? Para as tuas origens. Para minhas origens, as raízes. Eu vou, hein? Eu fui uma flecha mega lançada de Venezuela. De país, de tudo. Para outra nação, para o fim do mundo. Quando a Bíblia fala, sereis testemunhas em Jerusalém, Samaria, estes confins da terra. Sim. Gente, eu cheguei no meus confins da terra. Porto Alegre, meus confins, tá? Concordo. Está no final do mundo. Estava na metade do mundo, eu cheguei no final. Concordo. Tá, mas na sexta, quando eu faço as orelhinhas, coloco queijo, que traz memórias de quem eu sou, de quais são meus valores, de onde eu estou, da minha identidade. E as tradições, pais, vão fazer que seus filhos voltem para casa. Quando vocês estejam e quando vocês não estejam. Por quê? Sim. Porque só minha mãe fazia aquela feijoada daquele jeito. Então, se tu é homem, tu vai querer que tua esposa saiba como fazer essa feijoada. Porque a vida está cheia de tradições. E as tradições fazem que os filhos voltem para casa. E se eles se perdem no caminho, eles vão se lembrar de quem eles são. Sim. De que foi o que aprenderam e para onde eles vão. Propósito, sentido e destino. Então, tradições podem ser, por exemplo, aqui no sábado, a gente sempre dá um passeio e toma um chimarrão. Sim. E é para conversar da vida, olho no olho. Sim. Tradições são coisas que se repetem constantemente para que quando você não esteja, pai,
E você vai chegar um momento que você não vai estar. Que você vai partir com o Senhor, né? E você possa ser trazido à memória. E então eles possam falar, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. E que nos dá esperança? E as grandes construções que esse grande ecossistema fez. Né? E sempre se fala que todo o tempo passado foi melhor. Não. Então as tradições passam de pais para filhos. E de filhos para os filhos. É aquilo que fala, né? As bênçãos do Senhor alcançarão até 1000 gerações. Sim. Essa tradição vai se passando para quê? Para te lembrar quem tu é. Quão amado você foi. Eu, cada vez que faço orelhinha, eu digo, como? Eu volto para o meu país. Eu volto para esse... Mata um pouco a saudade. Eu volto para esse Raul que estava sentado, que os pés não chegavam no chão, e ele ficava e comia esse negócio, ia para a escola. Eu volto para um cheiro, eu volto para uma cidade, eu volto para um clima. As memórias trazem de volta o amor de Deus na vida de uma adolescente. Que construímos no amontoado? Memoriais. Que eles, durante esses 7 anos que vão estar conosco, 6 anos que vão estar conosco, eles possam olhar para trás e falar, né? Eu sempre falo para a liderança dos adolescentes, que são jovens agora, né? Eu falo, façam que o adolescente que vocês foram se sinta orgulhoso do jovem que vocês são agora. Sim. Né? Qual é a ideia, né? Começamos esta conversa falando que a adolescência é uma janela. Essa janela, em algum momento, a gente vai ter que fechar. Sim. Quando fechemos essa janela, o ideal é que esse sistema que foi construído abra uma porta. Sim. Essa porta se chama juventude. E que ele possa sair e tomar suas próprias decisões. Raul, obrigada. Eu sou suspeita, sou apaixonada pelo teu trabalho, vivi isso em casa, né? Tu marcou a vida da Audrey, dos 13 até os 17 para os 18 anos, né? Hoje ela serve no teu ministério, que para nós é uma bênção, uma alegria. E assim, ó, meu desejo é que Deus continue te abençoando, abençoando a Claudinha, né, a tua família, e que vocês continuem multiplicando o amor de Jesus na vida de tantas famílias. E eu sei que teu desafio realmente não é só os adolescentes, teu desafio são os pais também, né? Porque eu falo que é um trabalho em equipe, né? Junto com a liderança, junto com os pais, junto com os adolescentes. Mas eu queria te dizer que tu permaneça e que tem dado certo, muito certo. Como eu falei, eu sou suspeita, né? Eu vivi isso, né, durante vários anos ali com a Audrey, mas dá muito certo. E eu tenho alguns frutos aqui no consultório que eu vejo que também dão certo. Tá? Né? É muito legal falar de algo que você ama muito, que são adolescentes, que são os jovens. A próxima geração tem muito para dar no mundo, né? Mas eu queria colocar um elemento também importante, né? Que é o teu trabalho. O teu trabalho tem sido muito importante para nós. Tem adolescentes que são realmente desafiantes, e desafiantes no sentido de que precisam ajuda de especialistas. Tá? E nesse sentido, psicólogos, neurólogos, toda a parte, por exemplo, no meu caso com o Thiago, né, fonoaudiólogos, nós precisamos também um sistema profissional, técnico, que nos apoie, porque tem certos adolescentes, né, cada vez estamos vendo, mas com TDAH, estamos vendo adolescentes autistas, né, glória a Deus, porque são extraordinários, são maravilhosos. A Bíblia fala que Deus fez ele de um jeito maravilhoso e extraordinário. Mas ali então, para nos apoiar, pastores, líderes e pais, nós precisamos de especialistas, psicólogos, pessoas que tenham a capacidade de nos ajudar a entrar, tecnicamente falando, na mente, no coração, na alma e no espírito, né? E se esse psicólogo, né, tem a Cristo no coração, como tu, o trabalho, ele não é feito desde a teoria e desde o profissionalismo, ele é feito desde o coração, desde a alma e desde o espírito. E ali, então, esse sistema fica de um jeito equilibrado, maravilhoso e com um propósito digno, né? Que é levantar um homem e uma mulher para a glória de Deus, com um propósito extraordinário, fazendo o que Ele ama com aqueles que Ele ama. Amém. Então Deus continue te abençoando. Obrigada pela tua disponibilidade. Se Deus quiser, a gente vai ter um outro momento para conversar também, tá bom? Obrigada.